6 anos. Esse foi o tempo que os fãs de Konosuba esperaram. 6 anos de expectativa, de especulação, meme e muita ansiedade. 6 anos sonhando com o retorno daquele que talvez seja a comédia mais carismática e absurda do mundo dos animes. E quando finalmente a terceira temporada estreou, alguma coisa estava errada. Sutil, mas talvez difícil de definir em palavras. Mas perceptível. Algo havia mudado. Algo havia se perdido. As piadas ainda estavam lá. Os personagens com seus trajetos inesquecíveis também. Mas a energia, aquele brilho inconfundível que fazia você rir alto, se apegar aos protagonistas e torcer pelas situações mais insanas, esse parecia ter ficado no passado. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Como Konosuba, mesmo com tanto potencial, perdeu a parte da sua magia na terceira temporada. Neste vídeo, vamos explorar com o coração na mão e sem meias palavras, como uma série com sinônimo de sucesso, carisma e originalidade viu sua popularidade desabar, justamente no momento que mais precisava brilhar. Mas calma, isso não é uma condenação, é uma análise honesta. Até porque eu sou apaixonado por esse anime. Talvez te faça ver a temporada com outros olhos, porque no fundo, todos nós queremos entender o que aconteceu com Konosuba. Tudo começa com uma espera longa e dolorosa. Konosuba havia encerrado a segunda temporada em 2017, deixando uma legião de fãs com saudade, especulações e um buraco no coração. Foram 6 longos anos até o anúncio da tão sonhada terceira temporada. Nesse meio tempo surgiram boatos, promessas e até um filme que reacendeu as esperanças. A expectativa era gigantesca. Fãs do mundo todo especulavam. Os light novels reassistiram as primeiras temporadas, enchendo as redes sociais com teorias, memes, fanarts, declarações de amor pela franquia. Então, o retorno finalmente aconteceu, mas algo desde o primeiro segundo não parecia certo. A animação estava diferente, as cenas pareciam mais limpas, mas menos espontâneas. Os olhos da Aqua não brilhavam como antes, os gritos exagerados da Megumin pareciam mais contidos. E Kazuma, bom, ele continuava o Kazuma, mas havia algo na entonação, na forma como as falas eram entregues, que deixava a sensação de que faltava algo. Logo nos primeiros episódios, já era possível notar um ritmo diferente. A narrativa que antes se permitia nos momentos de respiro entre as loucuras, agora parecia com pressa. O que antes era uma piada que se desenvolvia de forma orgânica, agora surgia de forma abrupta, quase como se estivesse correndo contra o relógio. Isso tem uma explicação. Os roteiristas tentaram adaptar 2 volumes inteiros dos light novels em apenas 11 episódios, uma missão quase suicida. Com tanto conteúdo condensado, personagens perderam espaço para brilhar. Megumin, Aqua, Darkness e Kazuma ainda têm seus momentos, mas são momentos que piscam e desaparecem. Não há tempo para se aprofundar nos conflitos, desenvolver relações ou criar expectativas. A história simplesmente acontece, e quando você percebe, já está no próximo arco. A construção de tensão que tanto se encantava nas temporadas anteriores aqui parece atropelada. Mas não foi apenas o ritmo que incomodou. O humor, marca registrada de Konosuba, também virou alvo de críticas. Se por um lado alguns fãs continuaram rindo alto com situações absurdas que as piadas escrachadas, outros começaram a sentir que o tom havia mudado. Piadas que antes pareciam frescas e originais agora soavam recicladas, ou pior, forçadas. Algumas piadas mais ousadas dividiram opiniões, sendo consideradas de mau gosto por parte da audiência. O que antes era um humor irreverente e inovador, agora parecia depender demais de clichês e repetições. O timing cômico, essencial para uma boa piada, nem sempre funcionava, e isso fez com que muitos episódios parecessem apenas ok. E como se tudo isso que eu disse até agora não bastasse, houve também uma mudança visual que dividiu a comunidade. Konosuba sempre teve uma identidade visual própria, um traço simples, mas cheio de personalidade. A animação que não tinha medo de ser feia quando isso servia ao riso, mas na terceira temporada o estúdio de animações mudou. Sai o estúdio Dan e entra o estúdio Drive. A diferença? Pequena para alguns, gritantes para os outros. Alguns fãs elogiaram a nova animação, dizendo que estava mais limpa, mais estável. Outros sentiram falta daquele traço exagerado, quase caricato, que dava tanta vida às expressões dos personagens. A sensação de espontaneidade deu lugar a algo mais polido, mas também mais contido. Com tudo isso, o que era para ser um retorno triunfal virou um campo de batalha entre opiniões do Reddit, fóruns e redes sociais. Os debates foram acalorados. Alguns defendendo a nova temporada com incidentes, outros completamente decepcionados. E o resultado? Uma queda visível no hype. E isso, para uma franquia que sempre viveu da paixão de sua comunidade, é alarmante. Mas talvez isso não seja o fim. Talvez seja apenas uma fase de transição, uma adaptação necessária, porque no fundo, Konosuba ainda tem aquilo que conquistou todos os fãs.
um elenco carismático, um universo divertido e um potencial enorme. Personagens como Kazuma, que representa o anti-herói preguiçoso e sarcástico, que secretamente todos amam, ainda tem muito a oferecer. Aqua, com sua arrogância cômica, Megumi e sua obsessão por explosões, Darkness e seu masoquismo inusitado, são figuras tão singulares que basta um roteiro melhor, balanceado, para brilharem novamente. Se você assistiu a terceira temporada e se decepcionou, tudo bem, você não está sozinho, mas também vale a pena refletir se essa temporada estiver apenas preparando o terreno para algo maior. E se as próximas adaptações acertarem o ritmo, aprofundarem melhor os arcos e recuperarem a energia original da série? Será que a gente não está sendo rígido demais com o retorno que, apesar das falhas, ainda entregou momentos divertidos? Enquanto isso, a gente segue aqui, observando, debatendo e torcendo. Claro, esperando porque quem ama Konosuba sabe que essa história ainda tem muito para contar. E você? O que você achou da terceira temporada de Konosuba? Concorda com as críticas? Acha que ainda há esperança para a franquia? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar. E se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo que também é fã da Aqua